Boa noite, estimados radiovintes. Está no ar o programa Amor, Alimento das Almas, transmitido pela www.radioespírita.net.br. Estamos aqui para conversar um pouco mais sobre um assunto que colocamos de muita importância na vida de todos nós. Sobretudo neste momento mais agudo, intenso, das necessidades que nós estamos sentindo e muitas vezes não percebemos como podemos completar ou saciar essa necessidade, que é a fome de amor. Por isso o tema Amor, Alimento das Almas. As criaturas ainda se debatem entre as sensações do corpo e as questões da perfeição das qualidades espirituais. Há quase que uma incoerência na conduta daqueles que muitas vezes se portam como criaturas divinas e outras vezes se portam como criaturas perdidas na matéria, das sensações, dos apetites, das atrações físicas. Então há essa incoerência muitas vezes se manifestando em razão do desconhecimento da maioria das pessoas, de que nós temos um roteiro. Como seres encarnados que somos, nós temos um roteiro divino da perfeição e da evolução espiritual. O papel da doutrina espírita, que muitas vezes tem uma compreensão equivocada, enganada, é exatamente despertar em nós esse potencial divino, que é esse sentimento elevado que traduz toda a nossa condição espiritual. Enquanto nós nos debatermos entre a animalidade, que são os sentimentos que nos nivelam os animais pelas sensações, pelos prazeres fugidios, pelos prazeres rasteiros muitas vezes, nós estaremos nos nivelando aos animais. Então, o papel do Espiritismo é exatamente esse, tirar essa interpretação vulgar do amor. Se bem que essa manifestação da animalidade era necessária para a reprodução dos corpos, que não haveria uma outra forma que poderia suprir essa nossa necessidade da reprodução dos corpos. Mas ela não para na questão das sensações que gera a produção dos corpos, para a reencarnação dos espíritos. A criatura muitas vezes se fixa nessa parte mais vulgar da experiência do amor, que é a questão do sexo. Mas nós devemos nos lembrar que quando os amigos espirituais nos falam no capítulo do Evangelho, capítulo 11 do Evangelho, que nos fala a respeito do amor, amar ao próximo como a si mesmo, é necessário que a gente se recorde de que eles nos trazem a orientação de que o homem, quanto mais atrasado, ele mais é voltado aos instintos, às sensações grosseiras, e quanto mais adiantado, quanto mais ele se adianta, menos apegado ele fica às questões grosseiras da matéria. É lógico que existe uma dificuldade ainda da maioria das criaturas em compreender esse processo do esclarecimento trazido pelo Espiritismo, porque ela vem exatamente tocar no ponto nevrálgico, num ponto sensível do ser humano, que é a questão do prazer carnal. Porque muitas vezes nós confundimos a questão do prazer carnal com a questão da felicidade. A felicidade, ela não depende das questões carnais. A felicidade é uma forma da criatura crescer, se envolver numa atmosfera saudável, conviver de forma equilibrada, sem ficar preso aos prazeres da carne, embora possa passar pela experiência dos prazeres da carne. Não se pode traduzir felicidade como a visão única dos prazeres carnais. Esse exercício, logicamente, para boa parte dos encarnados, será um exercício de renúncia, sacrifício e resignação. Porque é um marco na humanidade, nesse período de transição que passamos, aqueles que estão ainda apegados às questões da matéria e aqueles que estão fazendo o esforço de não ficar apegados às questões da matéria.
Porque, segundo os amigos espirituais, nesse capítulo que nos diz o Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, a criatura que está voltada para as questões sensoriais, ela está mais para o ponto de partida do que para o ponto de chegada. A criatura que faz o esforço de se desprender, que faz o exercício de levar uma vida mais saudável, mais voltada para os sentimentos, mais voltada para a afetividade, mais voltada para a amizade, ela está caminhando para o ponto de chegada. Né? Então, aquele que ainda tem o apego, a prisão material nos seus interesses sensoriais, ele está ainda muito mais para o ponto de partida do que para o ponto de chegada. À medida que ele faça o esforço de não se animalizar, ou seja, não se equiparar aos animais, não se nivelar aos animais, à medida que ele faz o esforço de não se deixar ser apenas sensação, mas ser emoção, coração, sentimentos, ele estará caminhando para o ponto de chegada. Distante ainda, mas está caminhando decididamente para o ponto de chegada. Então, a questão do amor, alimento das almas, ele nos traz uma série de interpretações que nos dá um embasamento muito claro da direção que nós podemos imprimir ao nosso destino. Porque todos nós queremos construir a felicidade. Essa é uma verdade inequívoca. Ninguém está enganado com relação a esse propósito. Só que a maneira que a maioria quer atingir a felicidade é que leva ela a cometer aventuras, muitas vezes experiências que serão malsãs, que irão muitas vezes trazer repercussão negativa na sua vida, irão muitas vezes trazer dificuldade para a credibilidade no próximo, no ser humano, porque a criatura muitas vezes exausta, muitas vezes iludida, muitas vezes desventurada, passa a desacreditar no próprio ser humano, a não acreditar mais no amor. Mas o amor, no sentido humano, ele precisa ser melhorado, precisa ser melhor interpretado com essa luz espiritual que a doutrina espírita nos traz nos dias atuais. Quando as criaturas começarem a entender esse clarão do mundo espiritual, que nos traz essas noções de espiritualidade, de resgatar da matéria o espírito, e começar a viver mais os sentimentos elevados, aquelas afeições que aproximam as criaturas, distanciando das experiências embrutecidas, animalizadas, com certeza a visão, o ponto de vista que ela passará a ter a respeito da felicidade será outro muito mais esperançoso. E esses fatos já começaram a acontecer na Terra. A questão daqueles que já buscam a convivência pela amizade, só pelo fato de ser amigo, pelo fato de gostar de gente, pelo fato de estar com pessoas. Jesus nos trouxe esse alerta na sua época na Palestina, dizendo, amai-vos uns aos outros como vos amei. Então, Jesus tinha todo o conhecimento dessa nossa construção, né, da nossa psicologia, da busca interior, do mergulho na intimidade, de encontrar esse sentimento valioso que está entre os cascalhos daqueles sentimentos embrutecidos, não é, ilusórios. E a gente está garimpando esse sentimento e está descobrindo que na nossa relação profissional, filial, fraternal, conjugal, esse sentimento ele precisa ter um maior destaque para que nós possamos conquistar as pessoas pelo sentimento e não pela aparência, não pelo físico, não pela sensualidade. Aliás, Allan Kardec, quando fala dos sentimentos ou sensações que podem nos prender na Terra, ele coloca dois sentimentos muito interessantes ligados à questão do amor mal interpretado. Ele coloca que o materialismo e a sensualidade são duas questões que impedem a libertação da criatura do corpo físico. Né? A ideia material faz com que ela negue a sua existência espiritual. E a sensualidade faz com que a criatura fique deslumbrada com o corpo físico, e isso a impede de descortinar novas experiências espirituais, né? Quando no mundo espiritual, logicamente. E na Terra também tem as suas consequências, porque a criatura acaba direcionando os seus interesses para as questões do físico, né? Da exacerbado, da vaidade. Então a criatura acaba
dando uma conotação mais sensorial desse amor. E, logicamente, que aqueles que ainda não conseguiram fazer uma interpretação, uma leitura mais clara desse nosso destino, né, da nossa destinação na Terra, ele fica como que desacreditando nas criaturas por essas ocorrências, né, equivocadas daqueles que ainda não se encontraram com Deus. Ou melhor, que ainda não encontraram Deus no seu interior, que ainda não encontraram Deus no seu íntimo. É essa busca interior que nós precisamos realizar. Quando a nossa companheira Laura, no livro Nosso Lar, no capítulo 100, que deu título ao nosso programa, Amor, Alimento das Almas, que é um assunto que a gente vem abordando já há algum tempo, com uma ou outra coloração, mas sempre fazendo essa abordagem com essa temática, né? Nós temos diversas versões desse mesmo tema, o alimento das almas, e todos eles são cabíveis, né, e úteis para a nossa reflexão, porque tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro O Nosso Lar, o livro Amor, Imbatível Amor, da Joana de Ângeles, e o livro Autodescobrimento também da Joana de Ângeles, algumas obras que são do mundo acadêmico, como do Daniel Goleman, que fala do quociente emocional, né? Que nos fala da questão do desenvolvimento do lado emocional, como inteligência emocional. É fundamental, né, que a gente faça esse resgate dessas obras que direcionam nossos interesses, elevando do terra a terra, do agora, do corpo a corpo, do momentâneo, para a esfera mais elevada no campo do sentimento, das emoções e, sobretudo, da nossa capacidade espiritual de superar essas nossas inibições, né, por conta das interpretações terra a terra. Então, nós temos também o livro, né, do nosso companheiro Jason de Camargo, do Rio Grande do Sul, né, Educação dos Sentimentos, né, aquele que esteve aqui participando da Semana Espírita de Guarapari, esse ano, janeiro último, e falou do livro, fez algumas abordagens, embora ele tenha outras obras, mas na minha avaliação, na minha apreciação, a obra mais marcante do Jason de Camargo foi exatamente esse livro, Educação dos Sentimentos. Porque traz uma base desconhecida e necessária para a construção do novo ser. Em cima dos escombros das ilusões, a criatura pode reconstruir uma vida nova. Não importa quem ela seja, o que ela tenha feito, de onde ela venha, não importa nada disso. O fundamental é que ela queira levar uma vida nova e queira saber como ela pode modificar o rumo do seu destino, que até então estava equivocado. A felicidade que ela julgava ter encontrado, na verdade, era uma ilusão, era uma fantasia, era uma aventura. Então, é o momento da criatura fazer essa reflexão. Então, a nossa companheira Laura, lá no livro O Nosso Lar, conversando com o Lísias e o André Luiz, espíritos, logicamente, eles tratavam dessas questões quando André Luiz perguntou como é que se dava a questão da alimentação no mundo espiritual. Né? E então a Laura começou a descrever para ele a questão da adequação do desencarnado no mundo espiritual, que ele precisa fazer esse exercício, né, da alimentação menos grosseira, mais fluídica, essencial para alimentar, né, puramente o espírito, e para ele se desvincular da questão da alimentação que ele se habitou na Terra, leva um tempo, porque ele precisa se readequar à nova realidade, né? Ainda mais a criatura que não se dedicou, não se preparou para o retorno espiritual, que é a nossa pátria verdadeira. Então, quando o desencarnado chega no mundo espiritual, ele tem uma dificuldade, ele tem um tempo de adequação, né? Para que ele possa readquirir a naturalidade, a desenvoltura de estar no mundo espiritual. E ela tratou sobre outras questões e também lembrou que no mundo espiritual a alimentação ela se dá essencialmente pelos sentimentos. E lembrou do que Jesus falou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? A palavra amiga, o gesto afetuoso, a presença fraternal, o gesto de solidariedade,
se colocar prestativo para quando a criatura precisar ou necessitar dos seus préstimos e você está ali à disposição. São atitudes que constroem essa alimentação recíproca da alma, porque faz a criatura recobrar a credibilidade no outro ser humano. O que faz com que a gente volte a acreditar no outro ser humano é a expressão que o outro demonstra de amor. Nós passamos a acreditar de que Deus está ali se manifestando através da palavra, da atitude, do gesto, do sentimento daquele nosso companheiro, irmão em evolução e humanidade. Porque nós identificamos Deus ali. Todas as religiões, de um modo geral, já chegaram à conclusão de que Deus é amor. Deus é a expressão de amor. Deus é o resumo de amor. Bom, se Deus é o resumo, a expressão do amor, nós como seus filhos, nós somos a causa secundária, porque Deus é a causa primária, a causa primeira, né? Se nós somos a causa secundária, os amigos espirituais no Livro dos Espíritos, a primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona, que é Deus? E eles respondem, Deus é inteligência primeira, inteligência suprema e causa primária ou primeira de todas as coisas. Ora, se Deus é a inteligência suprema e causa primária ou primeira de todas as coisas, nós, como seus filhos, somos a inteligência secundária em evolução, né? E também uma causa secundária também na questão da inteligência, mas desenvolvendo principalmente a questão da inteligência emocional, né? Que vai agregada, amarrada à questão do quociente intelectual. Não podemos dar apenas dedicar o interesse à questão da aquisição intelectual, que é importante, né? Faz o homem dominar as questões da terra, sanear, descobrir novas tecnologias, né? Desenvolver a comodidade humana, o meio de transporte, né? Isso é muito importante. Mas não podemos ficar apenas embevecidos com a questão do quociente intelectual, que nós já verificamos, já tivemos uma série de experiências, né? Fruto desses, vamos dizer assim, esforços intelectuais em desenvolver a ciência na Terra, mas que foi impotente ou improdutiva no sentido de produzir harmonia. Né? A harmonia a gente só conseguirá produzir com bons sentimentos, agregados à ciência, ao quociente intelectual. Então, a inteligência emocional, ela precisa caminhar paralela, contígua à inteligência intelectual, ou quociente intelectual. Então, quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, ou seja, somos a causa secundária, a causa segunda, em termos de inteligência, e também a causa secundária em termos de criação, mas não menos importante, porque Ele nos criou para a evolução e para a perfeição, isso significa que todas as vezes que nós agimos de conformidade com o que Jesus nos orientou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque ele trazia um mandamento divino, ele trazia a prática de um projeto divino, de humanização, de sensibilização das criaturas humanas. Isso demonstra que nós, ao agirmos dessa forma, nós estamos sendo obedientes ao mandamento divino, que é o despertar do amor. Quando a criatura renega ou é indiferente, ou inverte os valores desse sentimento que deveria ser espiritual, fraternal de sentimento, e o torna sensual, e o torna corpóreo, e o torna físico, a criatura está se embrutecendo e se afastando da sua condição de filho de Deus. Porque ela está usando o amor humano e não o amor divino. Por isso, desencanto. Onde se usa o amor divino, não há desencanto. Há uma construção cada vez mais sólida, melhor estruturada na relação entre as pessoas. Onde há amor verdadeiro, há sucesso, há progresso, há paciência, há tolerância, há compreensão, há misericórdia, há compaixão, há reconciliação, porque a criatura está imbuída, ou seja, ela está cheia de bons interesses, de ideias saudáveis, ideias nobres, pensamentos nobres, em relação à criatura, em relação a si própria como consequência. A si própria como consequência. Então ela está sendo coerente com a sua condição de filho de Deus. Mas, em termos de alimentação na Terra, né, segundo ao diálogo da nossa companheira Laura com o seu filho Lísias e o André Luiz, na Cidade Espiritual Nosso Lar,
O amor, através da atração física, nessa sua importância secundária, primária, ele foi habitando as vilas, as cidades, os estados, os países, os hemisférios, os continentes. Foi habitando o planeta e nós somos hoje cerca de 7 bilhões de criaturas habitando o planeta encarnados, né? Sabemos que o número de desencarnados é muito maior. E não para aí a questão da necessidade da manifestação do amor. O físico foi necessário para a reprodução de corpos. Mas agora nós percebemos que só a reprodução de corpos ou a fixação no interesse das sensações orgânicas na questão sensorial, na questão sexual, não é o suficiente para levar contentamento e felicidade à vida da criatura. E agora o que fazer? Para onde ir? Que opção escolher? Então a doutrina espírita está mostrando, está apresentando esse projeto de Deus, não é? Que é a criatura aprender a se amar, como disse Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um desafio que a criatura precisa fazer, porque para amar a próxima, amar a Deus, ela precisa amar a ela mesma. Mas para amar a ela mesma, ela precisa compreender qual é o amor que servirá de estrutura e de motivação para ela viver melhor e melhor conectada a Deus. Ela precisa compreender essa questão do amor. Ela precisa fazer esse exercício da superação das suas antigas preferências, que serão diminuídas, e a espiritualização ou a sua divinização através da vivência desse amor espiritual, para que ela possa ir se adequando e se conectando ou se reconectando a Deus através do desenvolvimento desse sentimento universal que desperta as criaturas onde quer que elas estejam. É fundamental que a gente compreenda esse processo. Em termos materiais, quando nós verificamos que alguém está com deficiência alimentar, basicamente a criatura precisa de 5 nutrientes, né? Que seria sais minerais, açúcar, né? Vou colocar assim em termos popular, o açúcar, a gordura, o carboidrato e as proteínas. A criatura que não está suficientemente alimentada, basicamente, com esses nutrientes, o profissional da saúde, ou até a mãe em casa, ou o professor na escola, por déficit de atenção, ou por fadiga precoce mental, por falta de capacidade de se concentrar, né, para aprender o conteúdo na sala de aula, ou o filho que está muito cansado em casa, dormindo demais, né, apresentando fadiga, logicamente que a gente logo identifica como uma deficiência alimentar, né? Ele está com uma anemia, que será comprovada pelo especialista, pelo profissional da saúde. Mas quando a pessoa está com desnutrição espiritual em termos de amor, quando ela renega o amor, como é que a gente sabe que ela está mal alimentada espiritualmente? Como é que nós sabemos? Se o amor é a expressão dos melhores sentimentos divinos, expressão das nossas melhores qualidades, quando nós não conseguimos expressar a nossa capacidade de perdoar, de ter misericórdia, de não se vingar, não ter malquerência, não se negar à reconciliação, se negar à indulgência, se negar ao perdão, se negar à renovação para melhor, enquanto ser humano, adquirir melhores valores, a gente passa por 3 processos. Ou a gente se degrada ou retroage enquanto seres humanos que somos, né, ainda confirmando essa nossa condição de humanidade, ou nós estacionamos, não saímos daquele ponto, somos criaturas previsíveis. Olha, não fala assim com essa criatura não, porque ela vai agir dessa forma. Ela sempre agiu assim. Ela sempre se comportou assim. Então, a criatura tem um comportamento previsível, ela está estacionada, ela não sai daquele nível de ação ou de reação, né? Ou a criatura, ela vai adquirir ou desenvolver essas novas qualidades, vai espiritualizar-se e vai demonstrar a sua condição de estar bem alimentado espiritualmente, a sua condição de humano, né? A nossa condição de humanos
não é apenas a condição de termos um corpo ou habitarmos corpos, né, dotados de órgãos com a manifestação cerebral, né, ou intelectual, mas a cerebral ou intelectual voltada apenas para a questão intelectual ou dos interesses corporais ou dos interesses materiais. Isso não nos identifica como seres humanos. O que nos identifica como seres humanos é a nossa expressão da capacidade de amar. Nós só somos reconhecidos como gente de verdade quando nós aprendemos a ser tolerantes, solidários, quando nós aprendemos a sermos criaturas voltadas para uma vida saudável. Eu posso até não reconhecer Deus como ser supremo, mas eu indiretamente reconheço que eu estou subordinado espiritualmente a um ser supremo. Embora eu negue essa minha relação com essa identificação suprema que seria o Criador, ou Deus como Pai de cada um de nós, né? Então, o que nos identifica como filhos de Deus é a nossa capacidade de demonstrar uma boa manifestação de alimentação espiritual. Ou seja, eu reajo de uma forma equilibrada, eu reajo de uma forma sensata, eu reajo de uma forma sábia, independente de condição financeira, independente de condição intelectual, independente de condição social. Independente de qualquer fator externo ou mundano, a criatura precisa compreender de que ela só está identificada na condição de humana quando ela manifesta as suas melhores qualidades em termos de sentimento, em termos de solidariedade. Bom, a nossa rádio, desculpa aqui o nosso embalo inicial, a nossa rádio tem por propósito exatamente a interatividade com os amigos radioouvintes. E queremos agradecer aí os amigos radioouvintes da Rádio Espírita Capixaba, da Rádio Espírita Chico Xavier, que tem como base a cidade de Teófilo Otoni, a cidade do nosso amigo Francisco Mamed, do seu irmão Jefferson Mamed, também lá de Teófilo Otoni, e os demais companheiros da cidade que nos acompanham, né, e também as demais cidades de Minas Gerais, do Espírito Santo do Brasil, também do exterior, que nos dão essa oportunidade de levar a voz da doutrina espírita nessa ocasião de exposição desse pensamento básico e tão necessário para a humanidade. Mas nós temos alguns companheiros que se manifestam pelo chat ou pelo Facebook, né? Aqui alguém se manifestou, o nome da página é Vida e Luz, Vida de Luz, que inclusive deve estar na minha página do Facebook, que eu tenho no Facebook, no meu nome, que é Paulo Henrique de Souza, que eu represento a Rádio Espírita Capixaba e o programa O Alimento das Almas. Então vamos lá, Vida e Luz. Ela diz o seguinte: querido irmão, ouvi dizer que a psoríase, problema de pele, tem origem de fundo emocional. A sua colocação é bem pertinente, bem adequada. Na verdade, nós temos questões psicossomáticas que oportunamente nós vamos tratar com os especialistas da área de saúde, mas que a nossa querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles trata na questão do amor, Imbatível Amor, que é um livro que ela já trouxe ao conhecimento humano há muito tempo, e ela trata dessas questões psicológicas, né, com consequências psicossomáticas. Há muitas doenças que se manifestam pela questão emocional. Ela é de fundo emocional, né? Assim como há outras também, né, que trazem como consequência o distúrbio emocional, que traz uma série de desencontros na criatura e a sua dificuldade de externar esses sentimentos gera um conflito interno. E esse conflito, ele se manifesta através da enfermidade, né? Isso, nós estamos falando aqui, reproduzindo essa fala pela própria companheira Joana de Ângeles, que aborda essa questão no livro Amor, Imbatível Amor e no livro Autodescobrimento e também no livro Ser Consciente, que são edições psicológicas e também médicas, e ela trata dessas questões, né? São as boas obras que nós sempre defenderemos aqui na rádio e que precisam ser divulgadas e conhecidas, né? Amor, Imbatível Amor, com a Joana de Ângeles, Autodescobrimento também com a Joana de Ângeles e o Ser Consciente com a Joana de Ângeles também, né? Todos psicografados, escritos espiritualmente, aqui no mundo material, pelo nosso companheiro Divaldo Pereira Franco. Então são obras que precisam ser conhecidas
para que nós possamos saber a direção que possamos tomar. Não é? A consequência na questão da enfermidade é uma delas, mas nós temos outras sequelas com relação a esse distúrbio do amor mal vivenciado, né, que traz consequência na sociedade. Né? O que nós chamamos de civilização ainda não é uma civilização. Só será civilização verdadeiramente quando nós vivenciarmos o amor de forma equilibrada. Aí seremos reconhecidos como civilização. Por enquanto, nós somos civilização incompleta, porque o homem não pode ser explorado pelo outro ser humano. O homem não pode temer o outro ser humano. O homem tem que reconhecer em Deus, ou nas leis que regem o universo, a predominância de Deus. Enquanto isso não acontecer, nós seremos uma civilização incompleta e veremos muitas vezes as ações incoerentes que vão corroendo a credibilidade do ser humano, porque ele está sempre derrapando em ações que conspiram contra a sua condição de ser humano. Então é fundamental, na nossa condição de gente, na nossa condição de seres humanos, conforme nos afirma também a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, quando ela traz um tripé com relação ao amor, alimento das almas. Né? Ela coloca um tripé fundamental que já foi esquecido por muitas pessoas. Né? Aqueles que não conhecem o Espiritismo de forma mais íntima, talvez desconheçam esse tripé que foi trazido como orientação pela nossa benfeitora Joana de Ângeles, quando ela fala em espiritizar, em qualificar, em humanizar. Por que ela fala em espiritizar? Espiritizar o quê? Espiritizar é resgatar o espírito do corpo. A criatura ser mais espírito e menos corpo. Ser mais ser espiritual e menos ser carnal. Espiritizar. Essa mensagem já veio há mais de 5 anos. Eu creio que uns 10 anos. Não é? O segundo passo que ela coloca, qualificar. Qualificar o quê? O que é que nós precisamos qualificar enquanto filhos de Deus? Qual é o mandamento maior que Deus nos deu, que Jesus nos trouxe? Qual é o mandamento maior que Paulo nos trouxe? O maior dom que ele nos trouxe? Lá no capítulo 13 da epístola do Paulo, o apóstolo aos Coríntios, o maior dom. E ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa e um sino que tine. Né? Então nós temos o amor como prioridade. Para chegarmos à condição de qualificados, precisamos aprender a amar urgentemente. Isso dentro da seara espírita, quanto fora da seara espírita. Porque a doutrina espírita ela é universal. Ela veio para beneficiar a humanidade. Ela não é unilateral. Ela não visa beneficiar apenas o seu público interno. Porque querendo ou não, todos nós somos seres espirituais e vamos retornar para o mundo espiritual. Está aí a EQM, a experiência quase morte, trazendo uma série de revelações dos seres que se deparam no mundo espiritual com situações inusitadas e que eles narram experiências as mais variadas, que viram Nossa Senhora, ou que viram um ser de luz, ou que viram um ser brilhante, não é? Mas por quê? Eles têm um contato com o mundo espiritual. E essas pessoas que travam contato com o mundo espiritual, na maioria dos casos, não são religiosas, e muito menos espíritas. E todas narram uma história com o mesmo fundo, porque a consequência é espiritual. Embora a forma de narrar, né, aquela realidade que eles vivenciaram seja diferente. Então essa é uma realidade. Então nós precisamos o quê? Para ter esse contato, ter essa conexão ou reconexão com o mundo espiritual. Né? A qualificação do ser, através do amor. E serei reconhecidos por serem meus discípulos, por muito se amarem, disse Jesus. E como consequência, amar também o público externo. Né? Pois não podemos repetir aquela ideia entre 4 paredes, né? Corporativista, né? O meu irmão é aquele que pensa como eu penso em termos religiosos. Né? Repetir essa ideia corporativista é um desastre para essa doutrina que vem nos trazer uma revelação que nos religa a todas as criaturas.
né, que estabelece ligação com todas as criaturas. Porque para chegar a Deus, ou esse sentimento maior, eu preciso passar pelo próximo. E o próximo não é alguém que pensa como eu penso, que sente como eu sinto. De repente é alguém carente, que não pensa como eu penso, que tem uma ideia diferente da minha, mas que é meu irmão. Mas que eu preciso, de alguma forma, estabelecer uma ligação, estabelecer um contato com ele. É fundamental. Né? Então, qualificar o sentimento para chegar no terceiro processo, que é humanizar. Né? Para ser um ser humano, nós precisaremos nos aprender a desenvolver esse sentimento em nosso interior para expressar a nossa condição de humanidade. Né? A antropologia já nos reconheceu como Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem inteligente. Mas esse homem inteligente tem dado predominância, tem dado destaque à questão cerebral e não à inteligência emocional. Já há tempos que se vem batendo nessa tecla da questão da inteligência emocional, como lembrou o psicólogo doutorado em psicologia, o Daniel Goleman. Aí depois uma série de outras obras espíritas vieram tratando do mesmo assunto. Então, se diversas opiniões tratam da mesma questão, porque ela é verdadeira. E ela vem de encontro ao que Jesus falou. Né? Que o amor, ele veio trazer a lei do amor, que foi a segunda revelação para a humanidade. A primeira foi a de Moisés, de um Deus único, que foi resumida ali dos 10 mandamentos. Depois, Jesus com a lei do amor, que foi a lei intermediária para amenizar aquela dureza da lei de Moisés, do olho por olho, dente por dente, aquela lei do Dalião, e preparar terreno, abrir caminho para Allan Kardec, que nós podemos reconhecer como seu 13º apóstolo, pela missão que ele teve em revelar o Espiritismo. Né? Trazer uma nova luz para que a gente possa enxergar o cristianismo com uma outra visão. Pois a doutrina espírita ou o espiritismo e o cristianismo é a mesma coisa. O problema é a interpretação. O problema é a maneira como eu faço a leitura do Novo Testamento do Antigo Testamento. Se eu fizer uma leitura com os olhos espirituais, eu enxergarei ali muitas informações espirituais. Em termos de amor, em termos de fraternidade, presenças espirituais, fenômenos espirituais. Né? Então a gente vai identificar ali uma série de questões espirituais se eu olhar essas obras, a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, com os olhos espirituais. Se eu olhar com os olhos da matéria ou da negação, eu não vou enxergar nada. Ou com os olhos da conveniência, eu também não vou enxergar nada. Então é necessário que a gente entenda qual é o papel do Espiritismo. É abrir os olhos espirituais de nós que estamos encarnados. Abrir os nossos olhos. Né? Nós precisamos despertar, acordar para essa realidade espiritual. Nós não fomos criados para voltar simplesmente ao pó, como o corpo que irá voltar para a sepultura. Não, nós somos muito mais do que isso. Nós antecedemos ao túmulo, ao berço, e vamos sobreviver ao túmulo, como já o fizemos tantas e tantas e tantas e tantas outras vezes. Vamos fazer também outras centenas e milhares de vezes. Né? A superação do túmulo, como antecedemos ao berço, que é a reencarnação, para aprender o amor, para desenvolver o amor. Então, companheiro, nós estamos aqui na nossa conversa motivada, aqui entusiasmada, mas nós gostaríamos que vocês se manifestassem. Não é? Agora, até o momento, o único que se manifestou foi a nossa página aqui do companheiro Vida de Luz, né, no Facebook. Nós temos também a página lateral da Rádio Espírita Capixaba, e que vocês podem se manifestar para procurar entender essa questão do amor. A pergunta será muito importante. Né? Nós temos essa experiência de desenvolver esse assunto, mas nós não somos especialistas no assunto e nem dominamos completamente o assunto. Quem somos nós? Eu sou como Sócrates. Eu só sei que nada sei. E o pouquinho que eu sei, eu estou tentando passar para vocês. Né? Então nós estamos aqui para interagir, para trocar ideias. Ok? Fiquem à vontade. Vocês não estão falando aqui com nenhuma sumidade no assunto. Tá? Nós apenas nos dedicamos a estudar e queremos compartilhar e trocar ideias, porque com certeza vocês devem ter algumas noções, algumas experiências que vão enriquecer e até
um pouco mais profunda do que as minhas. Mas, nesse sentido, nós somos criaturas trabalhando para a construção do amor. Não podemos esquecer desse fator que é fundamental para o nosso progresso espiritual. Com relação a nossas questões materiais, essa seleção de valores que nós estamos passando na Terra, quando Allan Kardec nos trouxe essas interpretações, para nós foi fundamental para que assim nós pudéssemos entender que essa transição planetária, que é um livro que o nosso benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe como recado espiritual através do nosso saudoso e querido amigo Divaldo Pereira Franco, nos trazendo alertas com relação a essa seleção de valores que o planeta está sendo submetido, à nossa revelia, vamos dizer assim, a nossa revelia. Então, ameaça de guerras, tremor de terra, erupção vulcânica, chuvas diluvianas, secas extremas, agitação social, violência, corrupção, o avanço da droga tentando desmotivar, desmobilizar a família, que é a instituição mais sagrada da humanidade. Então nós temos todas essas inquietações para nos despertar para o amor. Nós vamos perceber que hoje, em termos materiais, nós temos acesso a tudo. Nada é escondido. Das experiências mais saudáveis e elevadas e mais experiências mais degradantes, mais embrutecedoras. Nós temos acesso a tudo aquilo que nós pudermos e quisermos fazer. Nós temos acesso. Porque está tudo aberto, escancarado para a nossa experiência. Porque parece que é proibido proibir. Porque parece que tudo está fácil demais. O que é correto e também o que é correto, o que é incorreto. Porque Deus está nos colocando à prova. O nosso planeta é de provas e expiações. Expiações são aqueles que vêm reencarnar na Terra obrigados. Aqueles rebeldes, aqueles que não aceitam conselhos, aqueles que temem ser matéria, aqueles que não levam a sério a religião, aqueles que são irreverentes, aqueles que se voltam para as questões da memória, do cérebro, da matéria, do corpo, da sensualidade, São os rebelados com Deus. Aqueles que não aceitam os conselhos de Deus, aqueles que querem distância de religião, São aqueles que estão geralmente em expiação, porque eles vieram obrigados, como forma de aprendizado, então não querem submeter. Mas há aqueles que também já passaram pela experiência de expiação e estão em provação. Então, muitas vezes são testados naquilo que eles gostavam, que eles tinham preferência, dos seus antigos hábitos. Então, vai se apresentar para nos testar. E há aqueles também que reencarnaram para serem provados no seu valor espiritual. São aqueles que a gente diz assim, nossa, a pessoa mora, vive na experiência, tem pessoas do seu convívio, do seu contato social, e ela não se permite contagiar por experiências degradantes, por experiências anestesiantes, por experiências embrutecedoras. Ela não se permite degradar, se mantém com dignidade, se mantém dentro de uma estrutura de equilíbrio, de bom senso, de sabedoria, porque são pessoas que já conseguiram vencer a matéria. Já fizeram diversas provas no aprendizado do amor. São criaturas que não se permitem errar mais uma vez, porque elas sabem que por trás daquele engodo, daquela isca, daquela pílula dourada, tem fel. O que parece que é mel, por trás é fel. Ela já sabe disso. Então ela não cai mais nessas armadilhas. São as criaturas que estão em provação. Mas tudo está sendo colocado à disposição para que a gente faça escolhas, para que a gente faça opção. A escolha depende de nós. Nós podemos escolher. Eu sei o que eu quero para mim, mas por que eu tenho que escolher o melhor? E por que eu posso escolher o pior? Eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher o pior, mas
o resultado não será bom. Por mais que eu faça oculto, por mais que eu tente fazer de forma dissimulada, por mais que eu tente usar de formas mascaradas para manter uma aparência respeitável, isso não irá me isentar, me deixar imune das leis de Deus. Aos homens eu posso enganar, mas a Deus não. Então, nós temos essa responsabilidade. E quando, numa mensagem muito interessante na Lei do Amor, que Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos faz a revelação, através do Espírito Sanson, que dá 4 definições do amor, né, que nós poderíamos perguntar. Porque no Cancioneiro Popular já se perguntou, o que é o amor? Né, pergunta sem resposta. Porque em todos os tempos se tenta compreender a questão do amor. Né? Nós nos lembramos de um discípulo do filósofo Sócrates, quando, depois de 11 anos de aprendizado com Sócrates, depois que ele retorna de uma viagem, que ele ia visitar as culturas, os países, fazer intercâmbio, que essa coisa do intercâmbio não é coisa de hoje, não. Viu, meus amigos, os jovens sobretudo, né? Intercâmbio é coisa desde aquela da mais remota antiguidade, onde se ia buscar conhecimento, informação para a agricultura, para desenvolver as civilizações. Então se trocava experiências para se enriquecer uma outra cultura, com a experiência do outro que já havia desenvolvido algo de interesse. Então, esse discípulo do Sócrates, depois de uma dessas viagens que ele fazia de intercâmbio, ele chegou e perguntou para o Sócrates, Sócrates, me responda o seguinte, por que eu tenho me dedicado durante todo esse tempo de viagem, aprendizados, estudos, visita à biblioteca, para que tudo isso? E o Sócrates pensou, meu Deus, ele está comigo há 11 anos, eu sou filósofo e ele não sabe o que está fazendo. São as incoerências do ser humano, né? Que a gente muitas vezes quer brigar com Deus. Por que eu vivo? Por que o Senhor me criou? Por que eu sofro? Por que eu fico doente? Por que eu passo dificuldade? Porque nós precisamos aprender a ser reverentes a Deus. Nós precisamos aprender a ser submissos a Deus. Nós precisamos entender e buscar as leis de Deus, para sermos melhor cumpridores das suas leis. Então Sócrates olhou assim para aquele discípulo, bisonho, e falou assim, faz o seguinte, fique de pé, cruze as pernas. Ele colocou uma perna em forma de 4 em cima da outra. E o Sócrates disse para ele, antes que você se canse, eu terei te respondido. Ele pensou, meu Deus, eu estou há 11 anos estudando com ele, ouvindo as suas explicações. Ele vai fazer aqui uma dissertação, uma tese, não é? Ou um TCC, né? Que são aí a nova modalidade de aferição, de final de curso, né, de graduação. Ele pensou assim, vai ser uma coisa muito demorada. E então o Sócrates falou assim, ame. Ele levou um susto. Só isso? E Sócrates arrematou. Tudo o que você tem aprendido até agora é consequência do amor. E para enriquecer o amor. Ame. Então o que nós precisamos é isso. Levar amor para o nosso lar, levar amor para a nossa profissão, levar amor para o nosso contato social, levar amor para o nosso entretenimento, levar amor para as pessoas com quem nós interagimos, para desenvolver esse potencial, amar. Levar amor para o aprendizado intelectual, porque tem pessoas que são frias, calculistas, melhor dizendo, extremamente metódica no sistema da sistematização, que distancia-se da criatura, distancia-se do afeto. Então você precisa levar esse amor para levar calor humano às áreas onde os sentimentos são frios, onde a criatura possa se empolgar no encontro com outra alma, onde a criatura possa sentir o toque de outra alma. Quando eu sinto o toque de outra alma, eu estou ali registrando o encontro do ser humano. Porque eu desperto em alguém um sentimento de gente, um sentimento de humano. Então ali é o encontro de duas almas. Se duas almas se encontram friamente, ali só há cálculo, ali só há interesse, ali só há conveniência. Bom, as perguntas estão chegando. Obrigado aí pelos companheiros animados, né, que estão fazendo as perguntas. O nosso companheiro Mamed aqui, o nosso contra-rega, produtor, né, responsável pela rádio, ele está aqui nos fazendo essa assessoria.
porque a gente está transmitindo aqui diretamente do estúdio da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, que o espaço é cedido aqui gentilmente pela diretoria da Federação, e nós então utilizamos esse espaço, que é mais adequado, silencioso, distante do burburinho, que nós transmitimos aqui do centro de Vitória, que é a capital do Estado do Espírito Santo. Então aqui é um local mais recolhido, para a gente poder fazer a transmissão desse programa. Então vamos lá as perguntas dos nossos companheiros. A Carmen está dizendo o seguinte: mostra bem como devemos, passo a passo, exercitar esse amor. Vamos tentar com o tempo. Vamos tentar com esse tempo. É continuação de outra pergunta, me desculpe. Vamos ver aqui então. A Carmen está dizendo o seguinte: ouvi o texto Serenidade Sempre, recebido pelo médium Divaldo, e a Serenidade por Joana de Ângeles. Mostra bem como devemos, passo a passo, exercitar. Entendi. Sim, esse texto nós entendemos. Né? Pena que a gente não tem o texto aqui ao vivo para poder estar repetindo para o nosso companheiro rádio ouvintes esse texto que você está falando para nós. Né? Mas os textos da Joana de Ângeles são textos muito produtivos, são textos muito ricos, e que nós agradecemos a sua colaboração, porque nos traz lembranças de informações nesse mar de literatura, né, espírita ou de autoajuda, que tem informações até interessantes, mas muitas vezes não preenche a nossa necessidade essencial, que é o aprendizado do amor. A serenidade, a benevolência, a mansuetude, são todas qualidades derivadas do amor, ou que nos levam, nos conduzem à conclusão de que o amor produz esses sentimentos, né, nossa amiga Carmen? Então, essa construção vai se dar no aprendizado de todas as criaturas, na medida que você for colocando prioridade naquilo que é mais importante para você. Né? O primeiro passo é a criatura ter equilíbrio, aprender a ter equilíbrio, e depois ter bom senso, e depois desenvolver a sabedoria. Né? Equilíbrio, bom senso e sabedoria. Equilíbrio para eu me amar, para eu me reconhecer, para eu pacificar as minhas inquietações no interior. Serenar as minhas buscas por aventuras, por sensações, né? Deixar a condição, se eu estou entrando, se eu estou sendo convidado de ser objeto, de ser homem-objeto, mulher-objeto, objeto descartável, que é utilizado uma vez, uma noite, uma semana, sem compromisso nenhum, apenas por ser usado, sem amor. Né? Isso não quer dizer que nós estamos dizendo aqui, ou invalidando a questão do namorido, né, do ficar. Eu acho que são experiências que nós estamos aprendendo a lidar com a questão física ou fisiológica. Né? Nós estamos dizendo da vulgaridade. Né? A criatura que se deixa levar pelos modismos, né? Se virar objeto, homem-objeto, mulher-objeto, ser objeto descartável que é usado e colocado de escanteio. Estou dizendo isso. Né? Não vamos negar a nossa condição de construção de humanidade, da construção do amor. Está bem entendido, né? Essa questão. Né? Todos têm o direito de ter as suas experiências. Nem todas as experiências no campo fisiológico ou sensorial é uma experiência que nós vamos maldizer. Não é isso. Né? Nós precisamos colocar equilíbrio nas relações que nós temos, para que não sejam relações fugazes, fugidias, sem compromisso, levianas. Né? É isso que compromete a questão da construção da vivência do amor. Então, Carmen, a sua colocação foi muito boa, gostei muito da sua intervenção. Nós temos uma outra pergunta, outra colocação do companheiro Flávio, da companheira Flávia, e ela pergunta assim: gostaria de saber como comunicar com o meu cunhado que desencarnou há 4 meses, mas sinto muito a presença dele. Essa pergunta, na verdade, é da terça-feira, às 22h30, com o Eliomar Burg e a Graça Cipriano, no programa Estudando a Mediunidade. Ok? 22 horas. Nosso coordenador, editor, produtor está nos lembrando aqui. 22 horas, na terça-feira, às 22 horas, com o Eliomar Burg e a Graça Cipriano, estudando a mediunidade. Então eu não vou entrar na seara do Eliomar. E eu peço a ele também que mande para mim as questões relacionadas ao amor. Não é? Também o Fiorido,
no Estudando Espiritismo, né? O Clauser na quinta-feira, com Revivendo o Evangelho, o companheiro Celso, né? Também que me antecede na sexta-feira, também trazendo as questões do amor. Mande para mim, como eu vou mandar para vocês também, né? Não vou atropelar o conteúdo de vocês. Ok? Flávia, então, na terça-feira, 22 horas, você terá o programa Estudando a Mediunidade. Aí você pode fazer essa pergunta, voltar a fazer essa pergunta, para eu não atropelar o programa do Leomar, ok? Me desculpe, mas eu preciso fazer assim, porque é uma questão de ordem, uma questão de disciplina, para a gente entregar cada questão que seja pertinente, ou seja, que seja destinada a cada programa e a cada apresentador. Tá bom? Mas muito obrigado pela sua participação. Continue, e se quiser fazer outra pergunta, sinta-se à vontade, ok? Nós estamos aqui exatamente para atender essa demanda, essa procura de vocês pelas informações. Fique à vontade de participar. Então, por hora, nós não temos... temos mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta. De novo, da página Vida e Luz do Facebook. Ela diz assim: uma amiga está me pedindo para perguntar sobre mediunidade. Guias da Umbanda podem trabalhar na vida kardecista? Vida de Luz. Vou repetir a mesma orientação que eu dei para a Flávia, né? Estudando a mediunidade, 22 horas, pergunta para o Eliomar Boca, Graça Cipriano, né? Mas eu posso adiantar alguma coisinha, muito pouca, alguma coisinha, tá? Os médiuns, com relação aos guias da Umbanda, há situações, nós já discutimos isso no último Congresso Espírita, que pode acontecer de um espírito da Umbanda se manifestar numa reunião na doutrina espírita. Assim como os espíritos que se manifestam na doutrina espírita se manifestam na Umbanda. Não é? Isso pode acontecer tranquilamente. Nós temos uma parceria, vou revelar aqui, desculpa, Leomar, vou falar só um pouquinho, muito rapidamente. Tá? Nós temos uma parceria com o Centro Umbandista, em Vila Velha, onde eu resido, nós dirigimos a Casa Espírita, a Fraternidade Espírita Cristã. Nós fazemos uma parceria na caridade, na solidariedade, e os benfeitores espirituais daquele centro de Umbanda se manifestam na nossa reunião. Não é? Os guias espirituais lá do centro umbandista vão na nossa reunião, se manifestam acompanhados, né, dos nossos guias da nossa reunião. Os nossos guias nos revelam que eles também vão lá na casa deles, porque eles estudam o livro dos médiuns, estudam o livro dos espíritos, né? Eles procuram fazer o bem, a caridade, a solidariedade, né? Embora mantenham as práticas umbandistas deles, mas são pessoas do bem, vivem o amor, ensinam o amor, recebem, acolhem as pessoas com problemas em nome do amor de Deus, né? Deus não se prende à religião, ele se prende ao coração do homem. Mais vale um bom coração do que um mau religioso. Se eu tenho uma religião, mas eu sou um mau religioso, isso não significa nada. Mas se eu não sou espírita, eu não sou uma outra religião, mas tenho um bom coração, esse é que Deus vê, o coração da criatura. Não é o que a pessoa sabe, não é o intelectual dela que vai dizer se ela ama mais ou se ela merece ou não a assistência de Deus, é o coração dela. É lógico que ela vai ter que desenvolver a parte intelectual. Mas o que vai prevalecer, o que vai atrair os benfeitores espirituais, a proteção espiritual, é o amor. É o amor. Se fosse pelo intelecto, Deus estaria, ou benfeitores espirituais estariam nos laboratórios, né? E não estão, né? Porque lá está se fazendo descobertas que são necessárias à humanidade, né? Embora muitas vezes seja de fundo de interesse de retorno financeiro, né? Mas também tem seus benefícios. Mas, onde tem uma pessoa de bom coração, os benfeitores espirituais se manifestam. Então, tanto faz. Depende da abertura, da mente aberta das pessoas. Tá? A mente das pessoas é que vai determinar essas manifestações, essa aceitação. Isso eu posso te falar de coração. O livro Transição Planetária, o benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, trata muito bem dessas questões. Quando ele reúne para trabalhar em favor da humanidade, do tsunami que aconteceu na Indonésia, de outras
outras catástrofes que aconteceram, né, de tremor de terra, como o Haiti, chuvas torrenciais, etc., ele reúne religiosos, inclusive muçulmanos, padres, pastores, sacerdotes, umbandistas, né, budistas, Hare Krishnas. Ele reúne todos esses religiosos, pessoas de bem, livres pensadores, né, para trabalhar em proveito da humanidade. Está lá descrito pelo benfeitor espiritual através de Divaldo Pereira Franco, no livro Transição Planetária. O que nos impede uma relação de proximidade em termos de filosofia de vida são os dogmas, são as intolerâncias religiosas. É uma visão preferencial e enganosa de que Deus ama mais a um ou a outro pela crença que tem. E não é assim. Não é assim. Deus nos ama pela nossa capacidade de integração, de se homogeneizar, ou seja, estar junto e misturado, embora a gente mantenha uma diretriz doutrinária, mantenha uma direção doutrinária, né? Porque a gente precisa preservar a questão da pureza, da orientação doutrinária, mas nós estamos juntos e misturados, por isso que a gente está aqui na Terra, né? O Centro Espírita não está aqui e a Umbanda está acolá, a Igreja Católica está do outro lado, a Igreja Protestante está do outro lado, o hinduísmo está do outro lado, o muçulmano está acolá, o budismo está aquém, o Hare Krishna está aquém. Não, de forma alguma. Nós estamos juntos e misturados, porque nós temos os mesmos ideais, que é a melhoria da humanidade, o acolhimento das pessoas que sofrem, levar consolação, levar esperança, levar motivação para as criaturas. É fundamental que a gente tenha essa visão, não é? Então, pode sim, depende da mente aberta das pessoas, depende da compreensão das pessoas, não é? Então, é fundamental que a gente compreenda isso. Obrigado pela sua pergunta. Eu espero que eu tenha respondido de alguma forma. Ok? E, Carmen, você também perguntou sobre a questão... aliás, a Flávia perguntou sobre a questão do cunhado, né? Se você sente a presença dele. Eu gostaria só te adiantar rapidamente. Uma médica está aqui fazendo uma interrupção, mas eu vou te responder também, só um pouquinho. Isso aqui, a resposta é do Eleomar, tá? Na terça-feira. Só adiantei algumas coisas. Flávia, a gente sente sim a presença dos amigos espirituais, né? Dos espíritos familiares, sobretudo, né? Porque ele nos ama e nós os amamos. A gente só precisa ter cuidado para esse amor não ser apego, né? Para esse amor excessivo não prender esse ser que precisa se libertar da Terra para ser tratado, se adequar, se ambientar no mundo espiritual, e a gente fica prejudicando essa libertação dele com os pensamentos, com os sentimentos, e ele então não se liberta da Terra, né? Ou então ele está não está com desenvoltura suficiente para se adaptar ao mundo espiritual e se refugia junto àqueles a quem ele ama e que ele sabe também que os ama. Então você precisa orar por ele, pedir proteção espiritual para ele, orar para que ele se adeque aos poucos ao mundo espiritual, para que ele receba esse socorro espiritual e possa então ser orientado, né, com relação à sua realidade espiritual que é verdadeira, né? Então ore por ele. Se você já frequenta o casa espírita, ou já tem uma religião, ore por ele, peça proteção espiritual a ele. Se você acredita nos guias espirituais, nos mentores espirituais, no anjo da guarda, nos espíritos protetores, peça para que eles intervenham e orientem. Olhe por ele, que ele vai se sensibilizar e vai então se adequar ao mundo espiritual. Para que a gente não perturbe e ele também não nos perturbe. Ele precisa levar a sua vida equilibrada no mundo espiritual e nós precisamos levar a nossa vida de aprendizado aqui na Terra. Não podemos ficar nos distraindo, embora sejam afetos caríssimos, né, aos nossos corações, à nossa vida, mas que cabe aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Agora ele está no mundo espiritual. O resto mortais estão na sepultura, né? Então é necessário que agora ele aprenda a se adequar ao mundo espiritual. Ok? Mas na terça-feira o Leomar poderá te falar um pouco mais. Nós temos aqui uma outra pergunta da Flávia novamente, né, agradecendo. Muito obrigada. Como posso ter um subcontrole com as pessoas no dia a dia que me perturbam? Flávia, essa é outra pergunta muito interessante.
É o equilíbrio, Flávia. Tudo reside no equilíbrio. Nós falamos, né? O equilíbrio, o bom senso e a sabedoria de viver. Quando nós aprendemos a desenvolver o equilíbrio, nós não deixamos as pessoas nos perturbarem. As pessoas não nos perturbam, nós permitimos que elas nos perturbem. Tem um ditado chinês que diz assim: eu não posso proibir os pássaros de voarem sobre a minha cabeça, mas eu posso proibi-los de fazer ninhos na minha cabeça. Então as pessoas podem falar o que quiser à minha volta. Eu vou me permitir perturbar, se eu quiser ou não. Então eu preciso construir uma estrutura espiritual para conviver às vezes com pessoas que ainda são assim. Que ainda foge do bom senso, que ainda foge do equilíbrio, que ainda tem uma escassa sabedoria de vida, ainda não descobriu esse amor que a sustenta e que deve manter esse equilíbrio no convívio com as demais criaturas. E que se transforma no hábito, esse desequilíbrio que não é momentâneo, se torna cada vez mais longo esse desequilíbrio, porque a criatura não caiu em si. Né? Que o reino de Deus, o reino dos céus, como disse Jesus, está dentro de vós. E esse reino de Deus, o reino dos céus, como disse Jesus, está dentro de vós, é o amor. Esse é o reino de Deus, é o amor, é a expressão do amor. Então é necessário que a gente compreenda esse processo, né? Porque é uma forma da gente não descartar as pessoas. Né? Se é um convívio que eu tenho condições de manter um equilíbrio, né, de manter uma estrutura espiritual, que eu possa aproveitar essa experiência. Nós temos mais perguntas, né? Nós temos aqui uma pergunta do companheiro Moraes. A religião universal é o amor sem intolerância? Exatamente. Você foi no ponto nevrálgico das questões, como diria o Krause, né? Nervo exposto, né? Você foi no ponto nevrálgico. A intolerância é a falta de amor, né? E o amor é religião universal. Né? A criatura pode ter a religião que for. Se ela é limitada, se ela restringe, se ela tem preferência, predileção, a religião não passa dos lábios, não saiu do peito, está apenas na mente. Né? Ela ainda não irradiou do seu coração. A religião precisa se irradiar do coração da criatura. Precisa impregnar, contagiar, levar alegria, ânimo, bem-querência. Né? A criatura se sentir viva no sentido de libertação espiritual, de se livrar dos impedimentos espirituais, não expulsando-os, mas convivendo, crescendo, tolerando e superando esses impedimentos espirituais na medida do possível. Né? Porque ela vai amadurecer espiritualmente. Então é essa a religião universal, o amor, né? Sem intolerância. Obrigado, Moraes, pela sua colaboração. Nós temos aqui mais uma pergunta da Carmen, uma colocação da Carmen. Conheço médiuns maravilhosos que seus mentores trabalham igualmente, tanto na mesa kardecista como em outro trabalho espiritual. É uma verdade, né? Essa experiência existe, nós temos diversos companheiros que têm essa experiência e nós, inclusive, não contraindicamos, porque a religião espírita é religião do amor. É lógico, a gente não vai negar os nossos princípios espirituais. Onde nós vamos, nós levamos conosco o nosso princípio espiritual. Não renegamos a nossa conexão com o cristianismo primitivo. Né? O espiritismo e o cristianismo é uma só doutrina, a doutrina do amor. E Jesus é o nosso mestre. Kardec é o nosso codificador, trouxe as palavras adequadas para explicar a origem do homem, quem ele é, de onde ele vem, para onde ele vai e o que ele está fazendo aqui. Mas é uma religião de integração, não é uma religião de preferência, não é uma religião de isolamento, é uma religião de integração. Estamos aprendendo a nos ligarmos às criaturas. O ecumenismo seria, na sua forma completa, total, impossível, mas uma convivência tolerável é completamente cabível, respeitando as diferenças e buscando aquilo que nós temos em comum, que são os pontos convergentes, que é o bem, o amor, a caridade, a tolerância, né? A solidariedade. Isso nós podemos fazer muito bem. O mundo espiritual já faz isso, nós precisamos aprender a viver com mais proximidade. Então vamos aqui a uma outra colocação, a uma outra pergunta
agora também da Vida e Luz, né? Que está dizendo aqui: que maravilhoso, podemos interagir e ouvir tantas palavras de amor. Muito obrigado, Vida e Luz. Muito obrigado pelas suas palavras, né? Que nos trazem nos instiga para fornecer essas respostas. Muito obrigado. Temos também aqui uma nova colaboração aqui da nossa companheira Flávia, né? Ou melhor, do Moraes, né? E uma meta dizendo que o nosso tempo está se esgotando, vocês vão nos desculpar, né? Mas ficam as perguntas para uma outra oportunidade. Nós agradecemos a todos que participaram, tá? A Carmen, ao Moraes, a Vida e Luz, a Flávia, né? E a todos que deram vida a esse programa. Esse é o nosso propósito, né? Participar com vocês, interagir com vocês, levar esse tema que é de fundamental importância. Eu sei que ficaram algumas questões ainda em aberto, mas nós vamos, em outra oportunidade, tratar dessas questões. Vamos apenas adiantar a definição que Allan Kardec deu através do Espírito Sanson, da definição do amor, que é a criatura ser leal, proba, conscienciosa e fazer ao próximo tudo aquilo que ela gostaria que o próximo lhe fizesse, né? Então, corruptores, subornadores e subornados, se persistirem nessa prática, estarão sendo banidos do planeta. Assim como aqueles que levam a vida de licenciosidade, de permissividade, de promiscuidade, né, de violência, de agressividade calculada, esses também estão sendo excluídos do planeta à medida que desencarnam. Aqueles que não se adequarem à lei do amor, da honestidade, da transparência, esses estarão se auto-excluindo do planeta à medida que desencarnam. Tem aqui uma última pergunta da Jaqueline. Como lutar contra a depressão? Ô, Jaqueline, boa pergunta. A depressão é uma questão também que passa pelo amor, né? Passa pelo amor. É uma questão clínica? A criatura muitas vezes precisa passar por uma avaliação clínica. Mas não dispensa a religião. Não dispensa um psicólogo, mas também não dispensa a psicologia espírita, né? Porque a criatura precisa aprender a superar-se, a superar os traumas, a superar as dificuldades de convivência, a superar as frustrações, né? Não se deixar marcar pelos acontecimentos, por mais dramáticos que tenham sido. Buscar apoio, buscar uma renovação, buscar novas companhias que a coloque para cima, que lhe dê motivação para viver, buscar companhias saudáveis, com palavras que elevem o seu padrão vibratório, que te traga uma nova leitura da vida, que não te faça enxergar com uma visão depreciada as experiências que você teve, foram experiências que não deram certo, mas que agora você vai construir uma experiência nova, uma nova vivência, voltando a acreditar no homem, voltando a saber que existem pessoas dignas, pessoas coerentes, sinceras, e que não irão te decepcionar, ou não irão te tratar com segundas intenções, ou com intenções maléficas. É voltar a recobrar, a acreditar na humanidade, acreditar em Deus, acreditar que vale a pena investir no ser humano, nas relações, porque a gente estará se descobrindo, se redescobrindo nesse amor que nos conecta a Deus, que justifica a religião, que faz com que a criatura enxergue Deus na outra criatura quando ela manifesta esse amor. Então a depressão vai se afastando, né? Nossa amiga que nos trouxe essa colocação, né? A nossa companheira Jaqueline, né? Que possa te servir de alguma forma essa orientação, mas que busque também conversar com um companheiro religioso, se você tem uma religião, ou se você quiser conhecer o Espiritismo, que você possa conhecer o Espiritismo com as nossas informações, né? Em todas as programações, os conteúdos são de elevação espiritual, de elevação dos sentimentos, de valor moral, de amparo espiritual. Isso poderá te auxiliar muito. Nosso tempo é escasso, são apenas 60 minutos. Estamos encerrando nosso programa, agradecendo a todos que se manifestaram pelo chat, aqueles também que não se manifestaram, né? Aos nossos companheiros que nós sabemos que estão nos ouvindo, né? Mesmo à distância, a Renata Zimester, a Glória Work, a nossa companheira Lucimelo, a nossa companheira Marici Souza, a nossa companheira Daire Souza, de Castanhal, lá em Belém do Pará, a nossa companheira Euridice Santana,
lá de Recife, no Pernambuco, né? E tantos outros companheiros que nos acompanham pelo Facebook. Quem quiser ser adicionado é Paulo Henrique de Souza, é só clicar lá e fazer o Facebook, a gente vai adicionar com muito prazer e trocar ideias. E também nós temos a programação da rádio, que toca música e informação de qualidade 24 horas no computador à sua disposição. Então, Rádio Espírita Capixaba, Rádio Espírita Chico Xavier, música e informação de qualidade no seu computador. Muito obrigado pela sua rádio audiência, fique com Deus e até a próxima oportunidade.